Agora sim. Agora sim. Amém. Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez pelo STNB, na aula de liturgia, teologia do culto, aula número 13. Eu estou lá recebendo lá Estou aqui recebendo aqui os resumos, as provas. Hoje não tem prova, não. Hoje tem bate-papo, tem um fórum no final aí. Você pode, no decorrer da aula, você pode assimilar aí um assunto, né? Ou se for a aula inteira, você que sabe, mas no final você vai ter seus 5 minutos aí para uma dissertação, porque é muito importante, irmãos, essa questão do aluno, né? Eu estou fazendo aí em Curitiba, pela Unifaesp, a minha licenciatura em História, e é puxado mesmo. Eu comecei presencial, mas eu comecei em 2019 o curso. 2020, 2021, essa pandemia aí tirou a gente da sala de aula, né? Como o meu curso não tem manuseio, por exemplo, quem faz psicologia vai ter que fazer clínica 1 hora. Quem é cirurgião vai ter que estar, então, o mecânico tem que mexer. Então, as profissões que não exigem as classes de manuseio, né? Elas foram liberadas para estudo. Aí chama de sistema híbrido. Tem o EAD, que é totalmente online, né? E tem o presencial, que você faz, claro, presencial, e tem o híbrido, você faz entre EAD e o presencial. Então, assim, eu estou na faculdade aí, como a gente está EAD agora, ficou mais puxado, porque, meu, é um tal... Eu peço um resumo, né? Eles pedem uns mini TCC, cara. Cada final de semestre é um mini TCC, olha. É dentro daquelas normas da ABNT, tudo assim, com pesquisa e tal. Eu já falei lá com a direção, bom, esse pessoal de faculdade, de universidade, eles não gostam de ouvir muito aluno, não, né? Mas eu sou professor também de universidade, então, eu falei para gente, ó, esse método aí que a gente usa, do cara fazer o trabalho, tudo bem, ele pode até fazer no fim de curso, que é o TCC, né? No caso do bacharel, seria a monografia, né? O mestrado é um TCC, o doutorado é a tese, essa é a diferença entre um e o outro. Mas todos são trabalhos pós-classe, né? Aí sim você faz a pesquisa, você faz as normas da ABNT e tal, mas há de convir aqui entre nós, eu estou em faculdade já há muitos anos, tenho muito trabalho, inclusive em São Paulo tem um pessoal que faz trabalho por encomenda. O cara quer dizer, não é denúncia não, mas não vou dar nome, então fique isento. O pessoal termina o curso lá, aí pega o nome do trabalho que vai ser feito e manda para esse pessoal que desmonta, rapaz, para a pessoa, ela só lê e vai defender a tese lá. Olha, a tese não, lá o trabalho. Então, assim, o que eu acho nisso? Quando eu peço trabalho para o aluno, agora eu vou falar com uma visão pedagógica, tá? Minha visão pedagógica. Quando eu peço um trabalho, o trabalho que eu falo é capa, introdução, resumo abstrato, desenvolvimento, corpo, referências. Quando eu peço para o aluno, eu sei que alguns vão fazer, mas uma galera aí vai no Ctrl+C e Ctrl+V aí direto, porque eu tenho um programa aqui que eu sei, eu tenho um programa que eu uso, que eu jogo em cima de um texto e ele procura onde é que está o original. Então ninguém me engana mais. Então, assim, se não me engana eu, vai enganar os outros também. Mas assim, o pessoal pega aí, faz trabalho para ficar um negócio cheio, bonito, mete lá coisa, pá e pá. Mas eu queria saber o que o aluno aprendeu. Sabe, se eu fosse aí um instrutor de tiro ou de médico com bisturi, eu quero ver ele operar, eu quero ver ele atirar, eu quero ver o que ele aprendeu. Porque para fazer um trabalho de escola, para dizer que está aprovado, eu fiz um trabalho, isso para mim não quer dizer muita coisa, não. Então eu prefiro aqui, ó, tete a tete, ouvir o aluno conversar comigo, eu entender que eu passei para ele, né? Que eu expliquei para ele que José Maria não é a mesma coisa que Maria José, né? Que beijar o José Maria não é igual beijar a Maria José, entendeu? Então eu preciso que o aluno tenha essa ideia. Daí que eu venho com provas pequenas, que ele poderá dissertar melhor sobre a aula que ele recebeu, eu venho com os fóruns para ouvir
O fórum também, para mim, é um tipo de prova. Eu vou dar uma avaliação, eu estou ouvindo o aluno fazer prova. E o resuminho que eu peço, olha o resumo que eu peço. Eu peço um resumo sem capa, sem introdução, sem desenvolvimento, sem conclusão, sem referência. Eu quero ouvir o que é que você assimilou, né? É claro que aí você vê mesmo que a pessoa assimilou. Na outra classe que eu tenho aqui na Inglaterra, Inglaterra? Não, não é Inglaterra. É uma classe aí de... acho que é do norte aí, não lembro agora. Eu sei que eu fiz a pergunta, o que é avivamento, né? O aluno no fórum falou assim, avivamento é tudo de bom, é coisa benção, maravilhosa, é pular, é glória a Deus, é alegria, sabe, estar de bem com a vida, ó, aleluia, estamos aí 220 ligados, pastor. Eu falei, gente, eu já vi que você não entendeu. Aí, o que foi que eu fiz? Eu marquei com ele, ó, ainda fiz isso ainda, marquei com ele um horário fora do expediente da aula, para mim bater um papo com ele sobre avivamento. Numa dessa aí, esse cara vai pregar aí em Curitiba, na Nazareno. Aí ele fala assim, ó, meu professor, o pastor Dizeu e tal. Aí ele começa a pregar. Meu amigo, eu vou ter que me explicar depois com o superintendente. Aí, ó, que negócio é esse, cara? Aqui, entendeu? Então, assim, quando eu faço esse estilo de pedagogia que eu aplico aqui, uma prova pequena, um resumo pequeno, mas eu quero saber a síntese, né? O bate-papo, eu não estou preocupado com você. Preocupado com a minha reputação. Porque amanhã depois eu falo assim, meu professor. Eu tive alguns professores top, tipo o Miles Monroe. Eu cito ele. O meu professor Miles Monroe, e o cara é referência. Então, assim, é muito legal. Então, desculpa se o meu método é um pouco meio estranho, mas é um momento... Porque, assim, para o professor, gente, o caminho é o aprendizado. Eu quero ver se... isso chama-se de lúdico, né? O lúdico é você ter sistema de aprendizado, né? Você não precisa seguir... Muitas vezes a academia, ela te dá uma regra para você vir fazendo direitinho. Mas se você pode, como professor, encontrar caminhos de aprendizado diferenciados, que a ideia é o aluno aprender. Pronto. Nunca mais a pessoa esquece, ela vai ser abençoada. Eu ganhei uma cadeira para trabalhar com o professor, por causa de uma pergunta que me fizeram lá. Por que você leciona? Por que você ensina, né? O que você faz com o professor, né? É óbvio, né? Você ia falar uma resposta óbvia. Eu disse assim, ó, eu não leciono, eu não ensino. Como assim? Não. Eu inspiro. Porque se você lecionar, a pessoa pode esquecer. Mas se você inspirar a pessoa, ela nunca mais esquece. Daqui 20 anos ela vai estar lembrando da aula. Olha, tem um professor que na aula falou assim, eu li um trabalho assim na aula tal. Então, a minha função aqui é inspirar, né? Vocês, a gente continuar o caminho aí. Amém, pessoal? Então, se alguém contestar meu estilo aí, pode falar no off aí, ou no aberto também, fica à vontade. Eu quero mais é aprender também e crescer com vocês. Glória a Deus. Ok. Em questão de liturgia, a gente tem trabalhado aí um caminho histórico, né? E também prático. Foi muito boa a aula de ontem, as aulas de ontem, que focalizou um pouco da igreja primitiva. Eu acho que algum de vocês, não sei se você foi o Paulo, algum de vocês aí que me perguntou, não, foi o David, que perguntou que gostaria de saber como é que eram os cultos, né? No tempo dos apóstolos, no tempo dos patrícios, né? Na idade medieval, como é que era. Então, eu achei muito legal aquele estilo de culto deles lá. Com o passar do tempo, né, a liturgia vai mudar um pouquinho. Aí, hoje a gente vai entrar em umas coisas interessantes agora da história aí, que tem a ver com a Nazareno, a nossa igreja aí. Mas achei muito bom a ideia, a forma como os apóstolos faziam o culto. Falando um pouquinho da aula passada, vocês viram que a sequência era diferente? O cântico vinha por final. O cântico, o louvor, ele era provocado pela palavra. Não é como hoje, que a gente canta para encher linguiça, o povo está entrando, vamos cantar enquanto os irmãos chegam, né? Olha só, a preocupação é adorar a Deus. A gente vai cantar enquanto os irmãos estão chegando, vamos cantar enquanto os irmãos... Então ninguém está adorando, é um happy hour, né? É fogo. Mas no tempo apostólico, a reunião provocava a adoração. Gente, era muito forte isso, hein? A reunião, a palavra de oração, de demonstração, ela provocava o cântico. Ela provocava o cântico. Então, assim, rapaz, achei aquilo interessante. Você vai ver isso, algo parecido, sabe aonde? Nas guerras nórdicas aqui,
tinha a figura do palestrante. Interessante. Quem assistiu aquele filme William Wallace, Coração Valente? O William Wallace, ele não é uma lenda. Eu tive lá agora na cidade dele, eu vi a casa dele, morou. Aquele cara, ele liderou um dos grandes eventos de libertação da Escócia, embora não conseguiu, que até hoje não conseguiu, a Escócia está sobre a Inglaterra até agora. Teve um mais poderoso que ele, foi acho que o rei Edward. Ok. Esse cara aí, ele nesse filme você vê que ele chega na frente do exército, ele dá uma palestra, rapaz. A palestra do cara, nossa, mudou o exército. O cara era soldado, virou 3. O cara era 1, virou 3. Vamos matar e morrer. Então, o discurso, né? Essa questão de você despertar, então, era mais ou menos uma linha da igreja primitiva. A oração, a mensagem, a demonstração, ela provocava duas coisas. Provocava o ofertório e provocava a adoração. E o ofertório com diferencial, que eu até expliquei na aula. O pessoal vinha na frente, entregava as coisas, vendia o que tinha para entregar para os necessitados. E os presbíteros diziam assim, ó, quem está precisando pode pegar. Faz isso hoje aqui na igreja. Mudou muito essa situação. É uma coisa que tem que se pensar na liturgia. O ofertório tem que ter. Qual que é o objeto da sentença aí? O ofertório. Agora, o rito de fazer muda de acordo com a cultura do local, né? Ok. Vamos então à nossa aula número 13. Deixa eu buscar aqui o nosso... Ok. Aí tá aí a... eu mandei para vocês aí, não, né? Não. Pera um pouquinho, gente, desculpa. Eu acabei de sair de uma aula aqui. Eu dei aula aqui hoje em Lisboa, na catedral aqui, e eu corri para passar por vocês aqui. Deixa eu passar aqui rapidinho, só mais um pouquinho. Eu vou mandar para vocês aí. Deixa eu pôr aqui. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu Pois fazer uma não, pergunta pois não. sobre o material. Não seria possível, se houver a possibilidade, lógico, de o senhor enviar, por exemplo, no começo da semana, todo o material já até o final da semana? Mas pode ser sim, eu posso ver aqui com calma. Não, só se o senhor estiver pronto. Eu digo isso pelo seguinte: como eu trabalho na rua, sempre que eu recebo é um Deus nos acuda para achar uma papelaria, essa coisa para conseguir imprimir. E aí, do jeito que eu Tá. chego, eu já imprimo a semana inteira. Tá bom. Me lembra isso no WhatsApp, porque é muita coisa me Tá. fazer, minha cabeça fica meio perdida. Me Lembro lembra aí sim, pode deixar. que eu faço isso aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês essa aula de hoje. Ok. É muito material, né, gente? Olha, eu não economizo não, tá? Eu não economizo não, eu mando material mesmo. Quando acaba a aula, tá com a enciclopédia na mão aí. Ok, deixa eu mandar para vocês aqui, peraí. Estão vendo meu e-mail aí, né? Sim, agora é o Zoom. E Muito agora, tá melhor. vendo, agora tá vendo o que agora? A aula 13, Aí o sim, slide. beleza. Deixa eu perguntar para vocês agora aí. Onde é que tá? Espera um pouquinho. Opa. Pra onde é que eu mandei? Eu mandei para algum lugar, cara. Tá, begin. Deixa eu ver se é begin. Ué? Espera um pouquinho, gente. Só um minutinho. Eu vi o senhor anexando no e-mail. Então, mas para onde foi esse? Deixa eu voltar ali, peraí. Ai, ai, ai. Pá. Cadê aqui? Peraí. Deixa eu abrir aqui do lado. Vai de novo aqui. E-mail. Peraí. Vamos. Aí. Olha lá, tá aqui. Onde que foi? Triseu Gomes Ministry. Por que não chegou aqui? Peraí. Ué, vou mandar de novo, peraí. Deixa eu fazer isso de novo. Aqui, Eliseu Ministry. Liturgia 13, 14 e 15. Agora vai. Ok. Peraí.
É PDF. Sexta-feira, PDF. Aqui, ó. Vai. Agora sim, agora tem que ir. Se não for, o inimigo tá furioso. Ok. Well. Tô conectado aqui, tá normal? Bom, pessoal, eu vou dando aula aqui. Eu vou ver o que tá acontecendo. O senhor não tem o WhatsApp web? Que aí no WhatsApp web, no computador, o senhor abre, anexa e aí já bota direto no grupo. Rapaz, tecnologia também ruim. Eu consegui. Ah, tava se conectado. Ah, agora sim. Peraí. Tá. Agora vai. Atenção, mandar no grupo aí. 13. Espera um pouquinho. Tava sem conexão. Não tava indo. Bom, pessoal, eu vou dando aula aqui. Aí quando eu dou um intervalo aqui, eu faço isso, porque senão eu vou gastar muito tempo aqui com vocês e não quero desperdiçar. Vamos lá. Vamos tratar sobre o uso do instrumento na historicidade litúrgica da igreja, né? Opa, peraí, eu consegui aqui. Deixa eu mandar isso aqui para vocês. Peraí. Agora deu. Aí, recebendo aí, hein? Quando chegar, vocês me falam que chegou. Mandei pro grupo. Chegou. Chegou aí? Beleza. Chegou. Se eu já pegar, já mandar outro aqui, já fica tudo certo. Peraí. Opa, foi também. Vamos aí. Mais esse aqui. Foi. Atenção. Tecnologia é uma benção, né, rapaz? Ó, tô aqui do outro lado do mundo aqui. Eu tô 11 mil quilômetros de vocês. 11 mil quilômetros. Agora o 15. Chegou o 14 aí? Fala 14. Chegou. Opa. Aqui. A última agora. Vai ficar livre esse negócio. Pronto. Pronto. Agora estamos livres. Foi. Muito bem. Vamos aí aos instrumentos musicais na historicidade litúrgica. Muito importante essa parte instrumental aí, da liturgia. Olha, o que eu achei que a Nazareno fez com essa matéria, eu achei muito legal. Eu dou essa matéria aí para outra igreja, outra denominação, é a mesma coisa, liturgia é teologia de prática do culto. Só que o pessoal, assim, não vou falar nomes não porque é ética, né? Mas eles ficam ligados só na liturgia do culto normal, assim. Fala-se muita coisa e acaba não pegando muito. É muito bom essa remetência histórica na questão do comportamento, dos costumes, do uso. É muito bom saber essas raízes que a gente está fazendo. Depois eu vou ter algumas aulas que vão ser voltadas para a liturgia atual, os cultos normais de igreja. Mas como é bom você estar ali ministrando, participando como pastor local, tudo, e você ter noção da historicidade, né, com o que estamos falando. Historicidades que tem muitas curiosidades. Por exemplo, o uso da palavra bacana. A palavra bacana ela é litúrgica, sabia? Aquele carro é bacana, hein? Aquele evento foi bacana. Não fala isso não, porque bacana é bacanal. É uma orgia ao deus Baco. Era uma festa de orgia sexual dada a um deus chamado Baco. Bacanal vem disso, entendeu? Então vamos ver que esse moleque, vem cá, esse moleque é o Moloque, também é uma liturgia a um deus das crianças que as crianças morriam queimadas na mão dele. Claro que isso aqui não é para ficar pegando como doutrina, mas é bom ter a noção litúrgica nesse caso, ok? Na verdade, não há qualquer ordenança que não deveria ser tocado algum instrumento na liturgia do culto, ao mesmo tempo em que não há também qualquer referência de uso explícito do instrumento do serviço de oração. Então, na igreja primitiva, não havia a presença instrumental, mas também não havia ordem para tocar e nem ordem para não tocar, apenas não havia. Ou então,
não foi registrado, né? Na Santa Ceia foi a capela, né? A capela. Temos menções de adoração, porém sem citação de instrumentos envolvidos. Mateus 26:30. E assim, após terem cantado um hino e louvor, aí ó, cantaram o hino. Saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26:30. Aí Paulo fala em Efésios. Peraí. Paulo fala em Efésios. Falando entre vós, com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Efésios 19. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Curiosamente, João, um dos 12 apóstolos, escreve a respeito do instrumento ao mencionar harpas diante do trono. A ligação que João fez com os instrumentos e o louvor no céu nos dá uma ideia da presença instrumental acoplada ao louvor. Então, não é interessante isso? A igreja primitiva não tinha instrumentos musicais, mas João citou aí instrumento musical. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. Na verdade, se você não sabe, eu tenho uma matéria que eu dou que é a Bibliologia. O livro de João, o Apocalipse, ele vai ser o livro mais tardio a entrar no cânon. Vai ser o último que entrou no segundo tempo da prorrogação, no 47, já nos acréscimos. Existe uma Bíblia, algumas Bíblias que não tem Apocalipse, tá bom? A Bíblia da igreja grega lá, tem umas igrejas do Oriente que não tem o Apocalipse, eles não consideram Apocalipse. Porque eles acham que Apocalipse é uma linguagem muito difícil, configurada. Tem hora que ela parece metáfora, tem hora que ela parece alegórica, tem hora que ela parece literal. Ela fala do futuro, mas no passado. Pega aí. E também, eles questionavam também essa questão do João aí, do instrumento musical, a igreja não gostava, a igreja não usava. É interessante, cara, por isso que é bom estudar, né? Por isso que é bom estudar. É de chamar a atenção estas menções de João na revelação. Encontramos em Apocalipse algo sobre instrumentos que são tocados diante do trono do Altíssimo. Apocalipse 5:8 e Apocalipse 8:5. Você vai vendo as aulas aqui, vai pegando para daqui a pouco ter o fórum, tá, gente? Se tem algum assunto desse aqui interessante para você, chamar sua atenção. Se eu não me engano, o Nuno aí é músico, né, Nuno? Nuno mexe com música, ele falou comigo hoje aí, ó. É louvorista aí. Se está aqui na sala, deve estar aqui na sala, ó. O Nuno está aí, ó. Talvez fosse uma remetência à sinagoga, porém, na sinagoga não havia serviço de músicos, por 2 motivos. Primeiro, a tribo de Levi cessou após o cativeiro assírio, em 722 a.C. Assim, tecnicamente, ministerial e culturalmente, não havia por que ter louvoristas, pois o pessoal oficial encarregado não estava ali. Nunca passou pela sua cabeça isso, não? Quando restaurou o templo, após o babilônico, o templo voltou a ter serviço lá no templo. No tempo de Cristo já tinha serviço no templo. Quem eram os levitas, né? A gente não pensa nisso, né? Isso passa desapercebido por nós. Quem que era, então, os levitas daquela época lá? Interessante. Eram os mesmos judeus que foram designados para fazer o serviço. Eles não eram levitas, mas como não havia mais tribo de Levi, eles designaram os próprios judeus para fazer o serviço lá, também os escribas, e aí vai. Quando os assírios conquistou o reino do norte, os levitas foram dizimados, gente. E se sobrou alguém, veio a Babilônia e acabou de destruir. Eles somem dos relatórios bíblicos. Há uma menção apenas quando o templo foi reconstruído, sob o comando de Esdras, Zorobabel e Neemias. Porém, desde o período do exílio, todos os membros da nação escolhida por Deus passaram a ser chamados judeus, porque sobrara a tribo de Judá. Isso é um negócio que é interessante aí na matéria. Olha, pessoal, eu também frequento aulas online. E muitas vezes a hora da aula é muito grande para a matéria que o professor traz. Ele acaba entrando por outros assuntos, vai embora e perdeu a matéria. Eu procuro explorar ao máximo algumas coisas entre linhas. Eu tenho certeza, posso estar errado, me corrija. Eu tenho certeza que vocês não pensaram nesse tópico aí. Quem era o levita que tocava no templo, sendo que os levitas foram dizimados?
É coisa de se pensar. É uma curiosidade que a gente tem. Por exemplo, do que morreu Matusalém, você sabe? Alguém sabe do que morreu Matusalém? Na Bíblia? Então, o Matusalém morreu afogado, coronel. Major, morreu Não, não, afogado. ei, ei, não, eu tomo posse do coronel aí. É nóis. Ele morreu afogado, Major. Fala, Deus! Ô, Receba! glória. Sabia, Daniel? Ele morreu. Como é que ele morreu afogado? Como é que você prova que ele morreu afogado? Alguém pode me ajudar? Que morreu afogado? Como é que eu sei que o Matusalém morreu afogado? Dura coisa me pediste. Se você pegar a idade que a Bíblia fala, a idade dele, você vai dar na cronologia do dilúvio. Ele estava longe da arca. Ele estava em algum lugar que não chegou a tempo. Porque a arca não foi só feita para Noé e seus filhos. Noé não pregava o pessoal entrar? E o pessoal não entrou? Por que animal entrou? Porque os humanos não entenderam. É sempre assim. Os humanos não entendem, os animais entram. Agora veja aí. Matusalém morreu naquele ano. É o ano que ele morre. Onde é que ele estava? Em algum lugar longe da arca. Então morreu afogado. É uma coisa lógica bíblica. Só que a gente não pensa nisso. São coisinhas pequenininhas da Bíblia que você não pensa. E esse aqui é um caso deles aí, ó. De vez em quando eu quebro os caras na igreja assim, irmãos, os levitas, porque fala que é levita, né? Tudo bem, a gente faz vista grossa, né? Mas não tem levita mais. Levita é quem fica no ar, assim, que levita. O levita já passou. Nós somos dispenseiros da obra. Mas, para não criar confusão, aceita, são os levitas da igreja. Amém. Mas eu pergunto para os caras, quem são os levitas do templo se o levita morreu lá na Síria? Os caras ficam assim, pastor, não pensei nisso. Pois é, vocês falam uma coisa e nem sabem o que estão falando aí, né? Mas tudo bem. Por isso que tem seminário, para estudar. Ok, então os levitas que operaram pós-exílio eram judeus que acumulou cargo de levita, que fazia a parte do levita. E devia ser pessoas que tinham tendências à música, ao culto, à liturgia em si. Inclusive, qualquer levita que tenha sobrevivido à invasão babilônica, né? No caso, se sobreviveu, né? É, portanto, incerto se os levitas citados do período do segundo templo tivessem sido descendentes de Arão, como seria de se supor. E talvez tenham sido judeus nomeados entre o povo para exercerem funções sacerdotais. Olha, pessoal, tem uma turma aí, inclusive brasileiros, que viajam na maionese. Os caras falam assim, eu fiz uma pesquisa, sou judeu. Eu sou judeu da tribo de Zebulon. Eu fico dando risada, cara. Eu sou judeu da tribo de Naftali, sou de Isacar. Meu amigo, só tem judeu. O cara não descende de ninguém, não. Tudo bem, se ele for judeu, ele vai ser judeu. Mas não da tribo de Levi, da tribo de Zebulon. Elas acabaram com o asilo. Agora, pastor, mas naquela correria, naquela matança, escapou alguém. Tudo bem. Pode ser que uma família escapou lá primeiro no mato, foi embora, se procriou depois. Eu não tenho relatório oficial disso, né? A Bíblia fala que foram dizimados. Então o cara aparece, eu fui em Israel, já volta com quipá, com tefilim, com talit, com chofar, com um cara de coisa. Espiritualismo, um monte de coisa que não é espiritual, que Deus não deixou, né? Que inventaram depois do Babilônia, depois do cativeiro, para elencar a cultura judaica. É tudo analfabetismo histórico e analfabetismo bíblico. Então aí, eu sou descendente de Zebulão. Não é, cara, não é. Você pode ser do Zé Bulhões, né? Do Zé Bulhões. Agora, do Zebulão não dá porque morreu lá no cativeiro, né? Agora, pode ser judeu, tudo bem. Então, nesse caso, os levitas do templo eram aqueles que exerciam essa função sendo judeus. E segundo, a primeira coisa é, a segunda coisa é que, segundo a grande sinagoga dos rabinos, decidiu não haver música em sinal de luto pelo cativeiro. Então, sendo assim, o máximo que tinham era uma oração, com uma prolongada vocalidade que se estendia com a tênue som de melancolia, soando como lamento. Meleque, Aula, Adonai, Bará, Mishnaim, uma coisa assim, era um lamento. É daí que vem o cantochão, daí que vem
a música atonal, soando como lamento que parecia, de certa forma, música, mas não na proporção de João, que João dá, né, as harpas, né, adoração diante dos altares. Presta atenção, João se refere, gente, à igreja de Cristo, né, lá na glória, aí sim, um motivo para adoração, para a música. Ele não se refere ao cativeiro, nem se refere aos judeus, porque a sinagoga recebeu só a Torá, os livros, né, os outros livros considerados sagrados, e a oração, que era meia cantada, só isso, porque a música já não tinha por causa do lamento. Daí porque, olha que interessante, a igreja primitiva não tinha a música assim com instrumento e tal, porque se remetia às orgias dos carnavais de Roma e da Grécia. Eles não queriam misturar. Olha, eu tenho 56 anos, mas eu me lembro quando eu tinha 15 anos, 14 anos, que era proibido tocar bateria na igreja, guitarra elétrica, era só violão no máximo, era órgão e piano. Por quê? Porque eram instrumentos mundanos. Então, isso aqui eu estou falando agora, desse século XX. Eu tinha 12, 13 anos. Parece-me que a ideia primitiva estava aqui na igreja ainda, né? Porque a história era cíclica, né? Essa questão de instrumento na liturgia vai até o VI século. Depois começa a vir influência de fora, a Renascença faz espetáculo. Johann Sebastian Bach, Mozart, tal, Strauss. Aí a reforma vem e segura, não. É muita extravagância. É daí que vem a palavra barroco. O barroco significa extravagância em francês. O Renascimento começa em 1400 e alguma coisa lá com a queda do Império dos Otomanos, né? Lá no Oriente. Mais para o Ocidente, você tem na Itália e Florença, nasce a Renascença, 1400. Começa o século das luzes. Você vai ter Renascença, o período rococó, o barroco, o romantismo, vai fechar no século XIX, você vai ter o classicismo aí. E a igreja está nisso aí. A liturgia está acontecendo aí. Que ela vai ter essas nuances, né? Ela é cíclica. Repetindo, tempo da igreja apostólica, não podia instrumento musical. Eles vão chegar no VI século. Aí vão subir, vão virar espetáculo. Vem a reforma no V século, XVI século, corta. Aí volta para o piano e órgão de novo. Aí vem até o século XXI, aí dos anos 70 para frente, e começa a vir de novo a música da igreja, e agora temos até, tem até funk, né? Pelo amor de Deus. Bom, deixa para lá. Ah, Jesus. Vamos lá. Apesar de que alguns intérpretes afirmarem ser o Apocalipse a linguagem simbólica, no entanto, o uso da ideia de instrumental foi uma forma de legitimar. Se são artefatos explícitos, literais ou mesmo a simbologia, portanto, não se trata de uso ou não de instrumento. Ao menos uma exegese do texto mais acurada não registra. Há quem afirme que... Agora, olha a pegadinha aqui. É como o político chama de jabuti, né? É o jabuti no meio da lei lá embutido lá. Há quem afirme que a palavra salmos, de acordo com o léxico do grego, seria também dedilhar, tocar instrumento de cordas, usar os dedos para tanger instrumentos. Paulo menciona aos Colossenses, referência acima, né? Para se praticar os cantos, ou salmodiassem, né? Aquele texto que a gente leu. O próprio Senhor Jesus cantou um hino, quer dizer, se ele cantou um salmo, teria dedilhado. Olha essa pegadinha aí. É mais ou menos o que a exegese está tentando falar aí. Mas a Bíblia não registra explicitamente a presença de um instrumento. Se ela não registra, não era importante. Pode até ser que tenha, mas não era importante. Então, literalmente, alguém salmodiou, ou seja, tocou um instrumento? É uma pergunta. Será que no ateu os salmos eram acompanhados? Na verdade, os textos não são tão claros, e mesmo que fosse, seria uma tradução da Septuaginta, vindo do original. Quer dizer, poderia estar 100% literal ou 100% simbólica. Desta forma, conclui-se que a ótica do primeiro século não há consistência para afirmar ou negar o uso do instrumento dentro do culto. Está parecendo um relatório das Forças Armadas, né? Das urnas. Está parecendo mais ou menos. Há indícios, não há indícios, pode ser que tenha.
Os registros que temos acesso não são fidedignos, suspeita fragmentos historicamente recentes. Então vamos ver o que a Enciclopédia Bíblica Cristã fala a respeito. Se houve omissões concernente à música instrumental e à dança, isto não parecia ser necessariamente entendido, como alguns fariam, como um sinal de que eram erradas, visto serem usadas nos rituais gregos e acompanhados de orgias. Isto pelo seguinte: a igreja primitiva era sempre uma hóspede temporária, alojada temporariamente em casas, navios, praias e praças públicas. Estava frequentemente escondida daqueles que tentavam eliminá-la. Ela não tinha tempo para coisa alguma, a não ser para os mais simples meios musicais e atividades em sua prática de oração. Quer dizer, não era o tema central, né? Ela não se ocupava com isso. Até porque, se tivesse sido, teriam falado isso aí, teriam registrado isso. Como não tem registro, não era algo importante ou principal. Mais importante ainda, certos tipos de música devem ter sido evitados, não devido à iniquidade inerente, mas pela forte associação das mentes daqueles que vieram de experiências pré-cristãs. Olha, interessante, hein? Quer judeus ou quer pagãos. Por quê? Quem veio das festas, das orgias, dos carnavais, porque esses carros alegóricos que passam aí era igualzinho em Roma lá, quando conquistava. Via o rei escravo, o pessoal batendo, prestando homenagem aos deuses pagãos, né, de Roma. Eles não queriam associar isso aí. Por exemplo, ó, no Brasil, não sei como é que está agora, mas tenta colocar um atabaque na igreja, um atabaque, para você ver. Atabaque, que usa na macumba. Tem um preconceito ainda no instrumento. Tudo bem, o pessoal usa por aí, eu não acho ruim usar. Mas tem igreja que não gosta, porque lembra a macumba lá. É uma questão de remetência à lembrança, né? Isso era o que a igreja primitiva enfrentava na época aí. Ok? Então é muito importante, eu sei que na nossa matéria... Espera aí, deixa eu ver aqui. Onde é que eu saio aqui? A nossa matéria pode ser relevante e irrelevante, né, o tema, mas é muito importante para você entender aí como é que funcionava, né, na igreja primitiva essa questão de instrumental. Em nossos dias já teve muita mudança, né, muita coisa interessante. Eu lembro que um dia eu comprei um teclado para a igreja que tinha um coral, né, o cara tocava assim, dava um coral. Uma voz saiu no microfone e saiu um coral. Aí um presbítero falou assim, o presbítero: irmão, isso é do diabo, porque estamos ouvindo vozes que é mentira. O irmão está cantando, ele faz sair um monte lá na... Bom, gente, aí também é demais. Mas é importante a gente entender, né, todo esse emaranhado. Eu lembro que nos anos 80, 78, 79, a gente era proibido de ter bateria na igreja. Tinha um presbítero lá que era linha dura, presbítero xiita, né, meu? Aí nós conseguimos... Aí tinha a banda marcial, né? Por que a banda marcial? Porque o Brasil estava 20 anos sob os militares e se inspirou as igrejas a ter bandas marciais na igreja. E a maioria dos PM, dos instrumentistas do Exército, era da igreja. Eu não sei se como bombeiros tem banda também, não? Ou só o Exército que tem? Não, né? Mas tem corneteiro. Saiu não, tá mudo. Vamos lá. Ah. Agora foi. Na polícia tem banda. Na bombeiro, não. A gente tinha e juntou com a banda da polícia, virou uma banda única, né? Mas tem toque de corneta, não tem? Toque de corneta? Tem. Sim, Então, corneteiro tem. Então, porque ficou 20 anos no regime militar, a igreja copiou isso, o pessoal tocava banda. Aí passou esse tempo aí, mas lembro que tinha as zabumbas, surdão, zabumba, o prato na igreja. Um dia nós colocamos os zabumbas assim, um prato em cima e um tarol, tocando igual bateria. O presbítero falou: tá aparecendo bateria isso aí. Todo mundo passarinho do ministério. Aí nós fomos ser punidos, porque parecia bateria. Ou seja, a liturgia, ela tem essas coisas nobres que acontecem, né? A turma de agora, que nasceu agora há pouco, ó, todo mundo aqui, a maioria, tirando eu, mais velho aqui, não pegou essa parte que eu estou falando aí. Mas a gente sofreu perseguições. Eu formei uma bandinha na igreja, sabe, uma banda mesmo, e o pastor colocou nós de suspensão, cada cedo, que parecia o de beats.
tá parecendo de Beats. De Beats eram os Beatles, que falava. Os Beatles. Parece de Beats. E aí a minha mãe foi obrigada a esconder. Nós gravamos numa fita de rolo, de 1/4 naquela época. 2 canais só, cara. Ele tocava a música, quando errava no final, tinha que voltar todo mundo de novo, porque errou no finalzinho. Era assim. E tinha um cachorro que latia do lado, a gente comprava carne com um negócio para ele dormir. A gente corria para gravar, entendeu? Aí o pastor mandou recolher essa fitinha nossa, colocou lá. 22 anos depois eu achei lá minha mãe, lá, numa das caixas lá, rapaz, nos escombros lá, a fitinha toda embolorada. Nossa, cara, eu corri no estúdio. Aí em Curitiba tem na Água Verde aí, né? Tem um lugar chamado Água Verde aí, não tem? Sei lá, um lugar chamado Água Verde aí. Lá tem um estúdio do seu Koda, era um japonês, seu Codinha. Chegamos lá, ele estendeu a fita, rapaz, passou silicone, tratou, não recuperamos a fita? Recuperei a fita, rapaz, a música, rapaz, foi em 1980. Olha só, tem quase 40 anos aí, e o som tá gostoso, tá um som legal, aquele som lá. Liturgia é um tema que eu amo, porque tem essas nuances aí, amém? Ok, turma, coloca essas anotações aí dessa aula, algum ponto que você achou, segura aí para você falar depois no fórum, para não gastar cartucho agora, amém? Muito bem. Bom, há alguma pergunta? No comentário não, mas se há alguma pergunta eu posso tentar responder. Aqui no chat tem aqui, ó, o Nuno. Tô bugado, meu mic, mas aqui tô aqui. A hora que eu falei dele, né? Tem que atualizar a página do e-mail. Tem que atualizar a página do e-mail. O Nuno tem que orar por ele, cara. Tem 5 mensagens aqui do chat dele aqui, ó. Amém, beleza. Alguém tem alguma pergunta? Não, né? Olha, tá dando risada lá, ó. Não, né? Ok. Então vamos a uma pausinha realmente de 5 minutinhos só. A gente volta que eu tenho que fazer a aula girar aqui, amém? Pronto, 5 minutinhos.